Oi, gente, como estamos? Sábado, domingo, feriado, que dia é hoje? Vocês estão estudando aí? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar com nosso curso, né? Então, ó, agora nós vamos ver auditando, visando os requisitos da norma. A gente vai dar uma passada na norma, tá? Claro que você já deve estar sabendo da norma muito, com certeza, para você ter feito esse curso de auditor interno, deve ter feito o curso de interpretação da norma. Então você já entende várias coisas da norma. Então a gente vai passar em cada item o que é que você tem que notar como auditor. Então é bom você pegar o caderninho, né, para ir começando a anotar, ver esse vídeo várias vezes e anotar o que eu estou dizendo para vocês começarem a pesquisar isso quando forem fazer auditoria, procurar por isso ou por outras coisas que a gente vai conversar lá dentro da norma, tá? Então a nossa metodologia aqui é ver os requerimentos da norma. Vamos ver cada requerimento, tá? E para cada requerimento, cada item daqui, a gente vai discutir e falar sobre o que a gente procura, o que a gente deve procurar, como a gente deve procurar, tá? Então a gente vai abrir a norma mesmo, vamos trabalhar com a norma, diretamente com a norma. Por isso que eu peço para vocês pegar um caderninho e sair anotando. Vem o vídeo que eu falar, anota para cada item daquele, você anota o que é que eu estou dizendo. Que não vai estar escrito aí em canto nenhum, tá? Porque você já conhece muito a norma. A gente vai falar um pouco como auditor, tá? Então eu vou abrir a norma aqui agora, exatamente no ponto que é para a gente trabalhar. No ponto 4, porque para trás daqui você está falando com os contextos, falando as premissas da norma, né? Dizendo o que é, mas a partir do ponto 4 é que são os requisitos que o auditor tem que procurar dentro daquele sistema, daquela empresa, para poder fazer a auditoria. Então, o primeiro ponto, gente, é esse aqui, ó, contexto da organização. Você já sabe o que é isso, né? Então, 4.1, entendendo a organização e seu contexto. Então, o que é que você vai procurar aqui, gente? Você vai procurar saber se a empresa, a instituição, a organização consegue demonstrar a você que ela conseguiu verificar como ela está no contexto que ela está situada, a empresa dela, né? Aí você pode procurar por uma matriz SWOT, sei lá, às vezes a maioria usa uma matriz SWOT, o Balance Scorecard, tem empresas japonesas que usam metas e diretrizes, tem outras empresas que inventam outras coisas, mas vocês têm que entender se ela consegue demonstrar a você como a organização está, como ela nasceu, como ela está, como ela interage com o grupo que ela trabalha, com essa parte. A matriz SWOT é importante porque ela vê as forças da empresa, vê as fraquezas da empresa, vê as oportunidades, vê as ameaças. Então aí já é uma visão completa de uma empresa, é muito bom. O Balance Scorecard também é outra ferramenta que você pode usar. Porque ó, a organização deve determinar questões externas e internas. Pô, praticamente a matriz SWOT ela é perfeita para isso. Porque ela vê tuas ameaças, é uma coisa externa, vê as oportunidades, é uma coisa externa. Vê suas fraquezas, que é uma coisa interna, e vê suas forças, que é uma coisa interna. Pô, a matriz SWOT ela cai perfeito aqui para o contexto da organização. Ó, a organização deve determinar questões externas e internas que sejam pertinentes para o seu propósito. É o propósito da empresa, gente. A empresa, o que é que ela faz? Ela é serviço, ela é indústria. Imagine que a empresa é uma mineradora, pô. Enquanto ela... Imagina a mineradora cavando terrenos para descobrir minério. O quanto ela destrói a natureza em si. Então, quanto é que ela afeta, tá? Então, você tem que ver essa magnitude, tá? Então, para o seu propósito e para o seu direcionamento estratégico e que afete sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos de seu sistema de gestão da qualidade. Gente, isso aí é o que? É que a empresa se conheça. Se a empresa se conhece, então você tem que olhar isso numa empresa, tá? Do 4.1, você vai para o 4.2, entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas. Praticamente nesse momento que a pessoa está fazendo uma matriz SWOT, ela está vendo as partes interessadas também. Né? Então, mas aqui, bem lógico, você tem que verificar se ela está observando as partes interessadas no organismo dela, na organização, e o que é que ela está fazendo para entender, monitorar, o que ela pede aqui. Ó. As partes interessadas que sejam pertinentes para o sistema de gestão, quer dizer, cliente é uma parte interessada, colaborador é uma parte interessada, praticamente cliente e colaborador está em todas as empresas. Sempre a empresa vai ter cliente, sempre a empresa vai ter colaborador.
né? Então, clientes, colaboradores, tem empresa que tem acionista, tem empresa que vai ter os fornecedores que também são um item interessado, as organizações políticas, as organizações governamentais. Imagine que o exército é interessado na sua empresa, claro. Imagine que a tua empresa é uma empresa que fabrica armas. Opa, o exército é uma parte interessada. Tu está fabricando arma para quê? Ah, uma empresa que fabrica um supermercado, por exemplo, que é botar uma ISO. Ah, tem uma parte interessada que é o órgão fiscalizador da parte de saúde, né? Vai lá verificar pesos e medidas, vai saber como é que está funcionando. Então, o jeito, a gente tem que saber como a nossa empresa é, onde ela está aplicada e a gente vai saber quais são os interessados naquela empresa. Então, a organização deve monitorar e analisar criticamente informações sobre estas partes interessadas e seus requisitos pertinentes. Porque você tem que determinar quais são os requisitos de cada stakeholder, né, que se chama, né, cada parte interessada. Tem aqui no item B, ó, os requisitos dessas partes interessadas que sejam pertinentes para o sistema de gestão da qualidade. Por exemplo, você tem uma empresa que fabrica armas. O que é que o exército quer? O que é que as forças armadas querem saber? Qual é o requisito dela? Ah, quer saber para onde você está fabricando essas armas. Como está fabricando essas armas? Para quem está vendendo essas armas? Quer saber que tecnologia está usando? É o interesse dela. E você tem que monitorar isso. Como você vai conversar com essa parte interessada. Tá? Então aqui você tem que trabalhar a parte interessada. No 4.3 é o escopo. O que é que a empresa faz? Quais são os serviços? Determinar esse escopo. Agora, as questões externas e internas refeza lá no 4.1, claro, porque seu escopo depende do que você, da sua empresa, como sua empresa é, o que sua empresa é, o que é que ela faz. Então, vai entrar os requisitos das partes interessadas, vai aparecer no escopo, os produtos e serviços da organização tem que aparecer no escopo. O que é que a empresa faz? Fabrico fraldas descartáveis, fabrico roupa para hospitais, roupa para hospitalares, fabrico armas, fabrico pão, biscoitos, uma padaria. Né? No meu caso, eu dou curso de ISO 9001, curso de Lean Six Sigma. Essa parte toda tem que estar lá no escopo. Então, aqui é determinação do escopo, gente. E o escopo é uma dos documentos que você tem que ter. É um documento que tem que existir, tá? Então, a organização deve aplicar todos os requisitos dessa norma, se eles forem aplicados no escopo, determinando se seus de gestão da qualidade. O teu escopo também pode retirar alguma coisa, né? Imagina que você não faz projetos, então a gente vai ver mais na frente lá, aquele item de projetos, você pode retirar do seu escopo, você não trabalha com item de projeto, tá? E você tem que manter esse documento que é o escopo, tá? É um item que você tem que manter como um documento. Esse seria o escopo. Então o que você vai ver? Se a empresa tem um escopo e se o escopo dela está de acordo com o que ela faz. Só verificar isso, tá? Verificar se isso existe, como está detalhado esse escopo. Depois, sistema de gestão da qualidade de seus processos, a gente já viu, então eu vou pular essa parte que a gente viu isso aqui especificamente em uma aula, não foi? Que foi a parte de estabelecer os processos. Então eu já vi isso aqui. Então vou pular, que a gente já viu isso aqui. Liderança, vamos entrar para o item 5 agora. O item 5 é liderança. Liderança e comprometimento. Você tem que mostrar como tua liderança também tem comprometimento com a tua empresa. Com a empresa que você está auditando. Então, ó, onde começa? A alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento com relação ao sistema de gestão da qualidade. Gente, acabou aquela questão de ter um representante, né, gente? Não existe mais um representante. Você pode até ter um representante lá que vai lhe mostrar isso, mas o auditor tem que conversar lá com o dono do cacife. Saber dele, ele é que tem que estar por dentro do que está acontecendo na empresa dele, tá? Então, ó, a alta direção tem que ser responsabilizando-se por prestar contas pela eficácia do sistema de gestão da qualidade. Então, todas essas partes aqui vocês vão verificar se a alta direção está comprometida realmente. Ó, assegurando que a política da qualidade, o objetivo da qualidade seja estabelecido para o sistema de gestão da qualidade e que sejam compatíveis com o contexto e a direção estratégica da organização.
Quando você verificar isso lá na frente no escopo, você vai ver já que tem. E como está sendo aprovado lá o contexto, a parte interessada, o escopo pela alta administração, então você sabe que isso aí já está compatível, né? Não tem nenhuma não conformidade. Assegurando a integração dos requisitos do sistema de gestão da qualidade nos processos de negócio da organização. Então, a integração do sistema, aí naquela parte de sistema, que é 8.4.4, que a gente viu, né? Que foi a aula passada, que a gente viu só a parte de processos. Então, gente, aqui vocês vão verificar toda essa parte de que a autodireção está por dentro. Vamos ver algum detalhe, né? Foco no cliente. Então, a autodireção deve demonstrar no 5.1.2, foco no cliente. A autodireção deve demonstrar liderança e comprometimento com relação ao foco no cliente, assegurando o quê? Os requisitos do cliente, os requisitos estatutários e regulamentares pertinentes. Gente, isso aqui é lei, é parte governamental, porque são, às vezes tem empresa que tem clientes como o governo. Requisito do cliente, você fabrica produtos, então quais são os requisitos que o cliente precisa para você atender? Então você tem que tentar entender ali se na tua auditoria está realmente havendo um foco no cliente. Aí você pode pegar isso lá no laudo de inspeção, pode pegar isso numa venda de um produto, pode pegar isso numa garantia, pode pegar isso nas reclamações do cliente. Está tendo muita reclamação, reincidente, então às vezes o foco pode não ser mantido. Por exemplo, uma pesquisa de cliente não está fazendo, então, se você não está fazendo uma pesquisa de cliente, então você não está tendo foco no cliente. Você não está querendo nem saber o que o cliente está falando, né? E tem um item específico de pesquisa de cliente. Mas você pode pegar alguma coisa que a autodireção não está visualizando no foco do cliente, tá? Os riscos e oportunidades que possam afetar a conformidade de produtos e serviços e a capacidade de aumentar a satisfação do cliente sejam determinados e abordados. Quais são os riscos que eu tenho para o meu cliente? Quais são as oportunidades que eu tenho para o meu cliente? Será que eu estou conseguindo enxergar isso? Então eu vou ter que enxergar isso quando eu vou fazer essa pesquisa, um resultado da pesquisa. Será que eu estou tomando ação em algum lugar que o cliente está me reclamando? Aí você verifica lá no plano de ações. Cadê? Plano de ação. Você tem alguma ação referente a isso? Tem muito cliente reclamando do prazo de entrega, tem muita gente reclamando da dimensional que está chegando errado, tem muita gente reclamando que não está tendo contato com as pessoas, não está tendo resposta em tempo hábil. O que é que você está fazendo para melhorar isso aí? Se não tiver nada, você está vendo que é uma pesquisa, várias reclamações, não tem nada, então você pode abordar uma não conformidade em relação ao 5.1.2. Porque, estou vendo aqui na sua pesquisa que teve várias reclamações e eu estou vendo que não tem canto nenhum registro de plano, ninguém fez plano nenhum, ninguém tomou nenhuma ação ainda para isso. Então está caindo aqui nessa liderança do foco do cliente. O 5.2 é da política. Aí a política da qualidade também é outro documento que tem que ter como um documento mantido, né, gente? Então, você tem que notar na política se a política está realmente condizente com o produto, o serviço que a empresa faça, né? A alta direção deve estabelecer, implementar e manter. Opa, gente, manter é um documento, né? Tá ligado nisso, né? Uma política da qualidade que seja apropriada ao propósito e ao contexto da organização e apoie seu direcionamento estratégico. Gente, vocês vão ler várias políticas da qualidade, você vê que tem muitas políticas que estão realmente de acordo com o produto, o serviço, é um apoio, é uma dirigibilidade, né? A política dá uma direção com que a empresa queira trabalhar. É isso aí. Proveja estrutura, inclua um comprometimento de satisfazer requisitos aplicáveis a cliente, a órgãos, aos stakeholders, né? As partes interessadas. Inclua um comprometimento com a melhoria contínua, isso é fato. Dentro da tua política tem que estar falando de melhoria contínua do sistema de gestão. Então você verifica se isso está lá na tua política, tá? Aí, além de ter a política, você tem que entender se tem a comunicação da política. Aqui é um documento, gente. O 5.2.1 é um documento. Você vai ver se esse documento existe, vai ler e vai ver se realmente ele está de acordo com o contexto da organização. Se ele prover esses 4 itens aqui, tá?
E depois você vai ver dentro da organização, conversar com as pessoas, verificar se tem algum painel, em algum lugar tem a política apresentada, se a política está disponível para partes externas também. Porque não é só ter o documento guardado no computador. Se ele está aberto, por exemplo, a empresa tem um site, e no site tem lá a política, opa, então se a empresa tem um site e no site tem a política, já está exposta às partes interessadas. Ah, dentro da empresa tem banner, tem quadro de comunicação. Ah, tem. Isso tem. Agora, será que o pessoal está entendendo a política? Então você vai falar com algum operador, algum vendedor, comprador, para saber deles como é que ele entende sua política. Porque a política da qualidade deve estar disponível e ser mantida, ser comunicada e entendida. Não é só ser comunicada, é ser entendida, tá? E estar disponível para partes interessadas pertinentes, como apropriado, tá? Então você vai entender isso aqui. Conversar com o pessoal para saber o que ele está entendendo da política. Claro que ninguém vai saber isso decorado, não é isso, né, gente? Não precisa saber decorado da política. Mas sim, nas palavras que a pessoa está dizendo, você está vendo que a política ele está entendendo a parte que é aplicada a ele, tá? Depois papéis o quê? Papéis e responsabilidades e autoridades organizacionais, é o 5.3. Aqui, gente, os processos, organograma, verificar se realmente todo mundo tem os papéis, as responsabilidades e autoridades determinadas. Isso você pode procurar no RH, se ele tem para cada função, quais são as responsabilidades, o que é que faz cada função, né? O que é que cada função faz? E outra, qual é a autoridade dessa função? E você verificar se eles estão determinaram essas. O papel é gerente da qualidade, responsabilidade, aí tá lá tudo dizendo o que o gerente da qualidade faz. E qual é a autoridade que ele tem? A autoridade geral de mandar em todos os setores, de travar, aprender, de tudo. Então, o que é que ele tem escrito lá? Vamos botar um exemplo assim mais prático. Um operador de máquina, papel, torneiro mecânico. Qual é a responsabilidade? Tornear peças assim, usináveis, engrenagens, tará. Qual é a autoridade? Ele deve seguir o desenho, seguir as ordens de serviço, seguir os padrões, e ele não tem nenhuma autoridade. Caso algo fique fora do estabelecido nos padrões de serviço, na instrução de trabalho, na checagem, ele tem que procurar o líder. Então quer dizer que ele não tem autoridade para mudar nada. Entregue para ele um padrão de serviço, para ele fazer a peça, ele já sabe, ele tem conhecimento, ele vai fazer, mas ele vai fazer de acordo com o que está lá. Ele vai registrar de acordo com o documento que tem para ele registrar, ele vai fazer de acordo com a instrução de trabalho que ele tem. Ele não tem autoridade para mudar nada, principalmente alguma tolerância, alguma cota, algum dimensional do cliente, ele não tem essa autoridade. Então você descreve para ele, e descreve para cada cargo essa autoridade. Você faz um tabelão e faz isso. Então aí você vai realmente verificar se isso existe, tá? Para toda essa parte aqui, que é o 5.3. Papel da pessoa, responsabilidade e autoridade. Isso para todos os níveis, tá? Para todos os níveis. Por exemplo, compras. Às vezes compra só tem autoridade de comprar aquilo que está determinado. Porém, ele tem um caixa de 500 conto para comprar coisas que não precisa ter nota às vezes, ou então coisas pequenas que ele não autoriza a comprar, para a empresa funcionar e não ficar travada. Depois ele presta conta, mas ele tem uma certa autoridade. Até 500 reais ele pode comprar sem solicitar para a diretoria geral. Mas acima disso ele tem que solicitar as compras, solicitar a aprovação. Aí você pode ter uma pequena autoridade, acima disso ele não tem uma autoridade. E você determina lá no seu painel, em algum lugar, você determina, em algum lugar você determina. Planejamento, então, ações para abordar riscos e oportunidades. Essa parte aqui, que é uma visão muito boa da ISO hoje, a ISO não fala mais em ações preventivas, né? Porque você não pode mais tomar uma ação preventiva na hora que aconteceu um problema. Não existe mais prevenção depois que acontece o problema, só existe correção. Agora, antes de acontecer o problema, você faz planejamento, ações para abordar riscos e oportunidades. Oportunidades, você pode ter visto lá na matriz SWOT, quando naquele canto de oportunidades, a empresa viu oportunidades. E risco, você pode ter um mapa de risco da empresa.
risco, ou risco por processos, ou procurar um mapa geral de risco, ou cada setor ter seu mapa, depende do tamanho da empresa. É o que você tem que procurar para saber como eles estão tratando os riscos, né? Aí, ó, você vai ver se ele está vendo aquela parte de conter, se ele vai eliminar o risco, mitigar o risco. Essa parte também é interessante para vocês verem. E tudo quem fez o curso da Luiz Moraes lá, tem todo aquele painel lá de... Painel não, como é? Um download do material, tem muita coisa lá, até tem gestão de risco, gestão de oportunidades lá, você pode verificar também como é que ele pode fazer e você verificar se isso está sendo feito nessa empresa, tá? Então, ó, ações para abordar esses riscos e oportunidades, a organização deve planejar, tá? E aí você vai tomar de ação, risco e oportunidade. Eu não vou ler tudo aqui, gente, só para você ter uma ideia de que você vai verificar no 6.1. 6.1 é ação para abordar risco, saber se a empresa está abordando risco e oportunidade. No 6.2 vem objetivos da qualidade. O que são os objetivos, gente? Os indicadores. Então você vai procurar de novo. Será que a empresa está tendo, na hora que ela fez o contexto, na hora que ela fez a parte lá na qualidade, as partes interessadas, será que ela está tendo um bom monitoramento disso? Eu vou procurar por indicadores da qualidade em termos geral. Indicador de compras, por exemplo vai ser um fornecedor, como é que está o fornecedor. Indicador de qualidade, sucata, reclamação de cliente, devolução de peça, indicadores. Percentuais para saber como é que é, vendas, faturamento, né? Então a gente vai procurar por indicadores. Agora não só assim se tem indicadores, saber como é que eles foram criados, como eles vão ser medidos. Ó, os objetivos da qualidade devem ser coerentes com a política da qualidade. Indicador que está coerente com a política que ele está dizendo. Ser mensurável, eu tenho que conseguir medir. Levar em conta requisitos aplicáveis, que é em relação ao cliente, que é que eu vou... o requisito que está sendo aplicado do cliente, dos órgãos, do que seja. Ser pertinente para a conformidade de produtos e serviços, para aumentar a satisfação do cliente. Um indicador, por exemplo, indicador de pesquisa de satisfação do cliente. Então está em conformidade com o produto e o serviço, porque lá na pesquisa tem como é que eu faço o meu serviço, como é que é a garantia do meu serviço, o prazo de atendimento, pode estar chamando isso, a qualidade do produto, então tudo você pode verificar lá. Ele tem que ser monitorados. Aí se é mensal, se é semanal, se é anual, você que define. Ser comunicados. Esses indicadores tem todo mundo que faz parte do sistema, tem que saber. Ser atualizados como apropriado. Pronto. Esse ser atualizado como apropriado, esse é semanal. Se você está falando que é semanal, então é semanal. Se você fala que é mensal, você faz mensal. Se você fala que é anual, você faz anual. Mas é você que diz ser atualizado como apropriado. É você que define. Não vá você como auditor, chega lá e dizer, tem que ser todo mês isso aqui, tem que ser anual. Não, a empresa define, como ela definiu, você audita. Entendeu? E a organização deve manter informação documentada sobre os objetivos da qualidade. Então, os objetivos tem que manter informação. É um documento também, gente. Os objetivos são indicadores. 6.2, aqui é como planeja para chegar, né? Para chegar nos seus objetivos. O que será feito, quais os recursos, tudo isso tem a parte dos contextos lá. E o 6.3, planejamento de mudança. Gente, aqui é interessante que vocês vão verificar quais são as mudanças que está tendo no teu sistema e que você tem que fazer a gestão. Aí você tem que procurar o quê? Como estão fazendo a gestão das mudanças. Porque ela pede, a organização deve considerar o propósito das mudanças e suas potenciais consequências. O que ela quer? Você tem que enxergar o quê? Se ele está vendo a mudança, se ele está aprovando essa mudança, quem está aprovando essa mudança, e quais são as ações que estão tomando para poder evitar consequências. Entendeu? Mas agora pense em mudanças grandes, gente. Assim, mudou o gestor da qualidade. Mudou, por exemplo, a empresa trabalhava em um turno, mudou para 2 turnos. Entendeu? A empresa tinha um sistema manual de fabricação, de fazer as ordens de serviço, agora passou a um sistema eletrônico. Então isso é uma coisa grande que muda, treina as pessoas, muda as pessoas, né? Então não é assim,
Troquei uma máquina de posição, aí troquei uma máquina de posição, um carro quebrou. Gente, vamos ver a magnitude de cada mudança, tá? A integridade do sistema de gestão, a disponibilidade de recursos, a alocação ou relocação de responsabilidade de autoridades aqui, por exemplo, que eu falei, mudou o gestor da qualidade, opa, mudou o gestor, e agora? Vai mudar muita coisa, né? O gestor vai chegar, tem que ser treinado, as pessoas têm que comunicar-se, como vai gerenciar essa mudança. Então você tem que procurar saber como é que eles fazem, tá? E verificar se realmente o que estão fazendo está de acordo com esses itens aqui. 6.3. Aí vem o 7, que é o apoio, recurso. Aí, gente, é recurso. Quais são os recursos que a empresa tem? Tanto infraestrutura como pessoas, né? A organização, aí o 7.1, aqui eu vou para o 7, tá? 7.1.1, geral, falando, ó, as capacidades e restrições de recursos internos existentes. O que precisa ser obtido de provedores externos? Então, recurso vai falar tudo. Tanto interno, como pessoas, como externo, como fornecedores. Infraestrutura, que é máquina, computador, sala, cadeira, ambiente, ar-condicionado, luz, tudo. Infraestrutura por completo. Então, aí você tem que enxergar se aquela infraestrutura está adequada para executar aquela tarefa. Se as pessoas também têm capacidade, que vamos entrar aqui, ó. 7.1.2 pessoas. A organização deve determinar e prover as pessoas necessárias para a implementação eficaz do seu sistema de gestão da qualidade. Então tem que ver se as pessoas têm capacitação. Então, infraestrutura é a parte de hardware, software, estrutura, prédio, tudo, tá? Que é o 7.1.3. Aí tu pula para o 7.1.4, é ambiente para a operação dos processos. Então o que é que você vai procurar no ambiente? Se o ambiente é calmo, não discriminatório, calmo, não confrontante, se não está aquela loucura de corrida para cima um para cima do outro, psicológico, físico, por exemplo, temperatura, calor, umidade, luz, fluxo de ar, higiene, ruído, toda essa parte verifica se... Como é que se verificar esse físico aqui, por exemplo? Pegar o documento da segurança para ele ver se eles mediram a temperatura, a luminosidade, porque você não é, como auditor, você não é fiscal de temperatura, nem de umidade, nem de luz. Pede lá o documento deles que eles fizeram para garantir que isso está de acordo. Aí lá está dizendo. A temperatura está de acordo, se o calor está de acordo, se a umidade, se luz, fluxo de ar, tudo tem dizendo isso aí. É onde você procura esse documento para saber. E socialmente você vai ter que entender como funciona, como está a empresa. Você vai verificar como está a empresa, se o ambiente está adequado, tá? Essa parte de ambiente. Não é muito fácil, mas mais fácil a parte física aqui. Parte psicológica e social, você vai dar uma olhadinha. Social você pode ver na pesquisa de colaboradores também, chegar lá e ver como é que está a pesquisa de colaboradores. O que é que os colaboradores estão reclamando tanto? Para você ver se está discriminatório, se não está. Essa parte social e psicológica. Na pesquisa você consegue detectar alguma coisa. Esse é ambiente. 7.1.5, recursos de monitoramento e medição. Pronto, gente. Aqui, essa parte, você vai verificar quais são os recursos que são dados para fazer as medições necessárias, quando necessárias. Então, cuidado com isso, é quando necessárias. Às vezes tem alguns instrumentos lá que fazem medição que não tem nada a ver com o cliente, é outra coisa. Se não tem a ver com o cliente, então não precisa estar calibrado, não precisa estar registrado, não precisa ter gestão sobre isso, né? Então você vai procurar aqui se os recursos de monitoramento realmente sejam adequados para o tipo específico de atividade de monitoramento e medição assumidas. Sejam mantidos para assegurar que sejam continuamente apropriados aos seus propósitos. Então, gente, aqui é muito para quem trabalha com fabricação. Quem faz serviço, dependendo do serviço, tem algum instrumento de medição. Mas tem hora que você não tem nenhum instrumento de medição. Eu já fiz numa loja que é só vendas. A loja compra produto de fora e revende. Então, para ele, essa parte de medição com instrumento, ele não tem calibração. Mas a parte de rastreabilidade, que ele fala de medição, aí pode ser que seja medição de instrumento ou seja rastreabilidade como geral, tá? Para medir como está o projeto. Então, aqui ele está falando diretamente de quando a rastreabilidade de medição for um requisito
ou for considerada pela organização uma parte essencial da provisão de confiança na validade do resultado. Aí é medição. A empresa tem medição. Então aí quando isso aqui for de medição especial, a empresa fabrica, produz, tem que medir usando paquímetro, trena, régua, balança ou o que seja. Então ó, você tem que ir lá verificar se os instrumentos estão verificados ou calibrados, ou ambos. Há intervalos especificados ou antes do uso, intervalos especificados. É a empresa que especifica o intervalo. Então dentro daquele intervalo ele vai ser controlado, se verifica. Ó, ou antes do uso, né? Conta padrões de medição rastreáveis a padrões de medições internacionais. Quer dizer que se a empresa fabrica produtos e tem instrumentos de medição, você tem que verificar se a empresa calibra internamente, se os padrões que ela usa no certificado está rastreáveis a produtos internacionais, a padrões internacionais. Quer dizer, aquele padrão que ele usa, alguém fez a calibração. E essa calibração está ligada com um padrão internacional. Então verifica isso lá, se isso existe. Tá? Ó, quando tais padrões não existirem, a base usada para a calibração ou verificação deve ser retida como informação documentada. Às vezes você que cria um padrão. Você criou um padrão para calibrar alguns instrumentos que tem dentro da sua empresa que faz uma coisa específica. Aquele padrão que você criou, você guarda ele como informação documentada. Aí sim você vai ter um padrão. Porque é uma coisa que só você faz e ninguém faz. Entendeu? Identificado para determinar a sua situação aqui. Identificado para... Se está calibrado, se não está calibrado, se perdeu a validade, se não perdeu a validade. Você identifica da sua forma. Quer dizer, não da forma do auditor, tá? Da forma da empresa. O auditor fica ligado. Salvaguardado contra ajuste, dano, né? Aí você vê como é que está sendo utilizado os instrumentos. Você chega lá no posto de trabalho, o instrumento está no chão. Ou o instrumento está dentro da caixa de um monte de peças. Aí você pode, não está salvaguardado. As peças por cima do instrumento. Ou o instrumento caído no chão. O instrumento dentro de uma caixa de óleo. Opa, o que é isso? Tem que verificar se esse instrumento está realmente salvaguardado. Aí você pode aplicar uma não conformidade. Tá? Então, rastreabilidade essa é específica para quando tem medição. Mas a rastreabilidade quando você não tem medição, por exemplo, na empresa que eu trabalho com vendas, que eu faço consultoria de vendas, ele tem que me rastrear desde quando ele comprou o produto até quando ele entregou ao cliente. Então, esse rastreamento tem que existir. Se o cliente reclamar de algum produto que ele vendeu para ele, ele pode chegar até o fornecedor. Tudo bem, ele é responsável porque ele vendeu o produto, mas eu vou saber quem é o fornecedor para também responsabilizar o fornecedor para resolver também o problema, que também é meu, tá? Mas eu consigo rastrear. Então você tem que saber, se você for fazer de uma empresa assim, auditoria, saber nota fiscal do cliente, qual foi o lote que você vendeu, como é que eu chego na nota fiscal, como é que eu chego numa verificação que você aprovou o produto para poder ser entregue, como é que você faz essa verificação aqui na saída, de onde é que vem esse produto, qual foi a nota fiscal do fornecedor, aí eu chego no fornecedor, eu faço a minha rastreabilidade da medição, mas não é essa medição de medida, mas sim a medição de como está o meu processo de rastreamento, tá? Então, ó, 7.1.6, conhecimento organizacional é os conhecimentos. Isso, olha, conhecimento organizacional é o conhecimento específico para a organização. Ele é obtido por experiência. Ele é informação que é usada e compartilhada para alcançar os objetivos da organização. Então, gente, aqui, ó, ela, né, deve determinar o conhecimento necessário para a operação dos seus processos. Gente, essa parte de conhecimento é o quê? Lá naquela parte que eu falei de autoridade, papéis, responsabilidade da autoridade, você no mesmo local pode estar dizendo lá o conhecimento necessário para aquela função, para aquela atividade. Então, se para cada atividade você tiver o conhecimento especificado, beleza. Tá lembrado também na aula passada que a gente falou dos processos e naquele mapa que eu enviei para vocês, que vocês baixaram, tem uma parte em conhecimento. Então, conhecimento para aquele processo. Então, ali você pode verificar essa parte de conhecimento que a organização precisa para fazer aquele processo. É esse 7.1.6. É o conhecimento que as pessoas têm que ter. O conhecimento que a organização deve ter para poder fazer aqueles processos. Você tem que verificar se isso está sendo determinado em algum lugar.
né? E o 7.2, gente, competência. Então, é aqui do conhecimento que está lá, que você determinou para uma pessoa, para um grupo, para uma organização, não é porque as pessoas é que tem que ter o conhecimento. Quando a gente fala que a organização deve ter o conhecimento, não é as paredes, são as pessoas que estão na organização. Ela que é a alma da empresa. Só que além do conhecimento, você tem que ter a competência. A competência de cada um, né? Então, ó, determinar a competência necessária das pessoas que realizem trabalho sob o seu controle, que afete o desempenho e a eficácia do sistema. Cada setor, cada área tem que ter as pessoas competentes. Assegurar que as pessoas sejam competentes com base em educação, treinamento ou experiência apropriada. Onde aplicável, tomar ações para adquirir a competência necessária e avaliar a eficácia das ações tomadas. Reter informação documentada. Pronto, gente. Isso é o quê? Você tem que ter, por exemplo, você pediu que a pessoa tenha que ter segundo grau completo. O segundo grau para realizar aquela tarefa. Então, onde está o registro que ele tem o segundo grau? Ah, a ficha 19, né? Procura lá a ficha 19. Ah, tá aqui a ficha 19. Ah, não tem. Ele falou que tinha, eu contratei, mas ele não tem nenhum registro de que ele tem competência para aquele segundo grau. Ou curso técnico mecânico, curso técnico de enfermagem, um conhecimento sobre vendas, uma engenharia, um químico. Cada um vai ter sua... Como comprovar essa competência? E a competência é comprovada ou com certificados, ou com treinamento interno. Ah, você contratou uma pessoa que tinha que ter conhecimento de vendas, mas ele está zerado, não tem conhecimento nenhum. Você contratou e colocou ele para dentro com treinamento. Começou a treinar ele internamente com vendedores, você treinou ele. Aí você registra esse treinamento, e avalia a eficácia, né, do treinamento e retém essa informação. E dali você treinou, você pode até em própria empresa dar um certificado da própria empresa que ele foi treinado por tanto tempo no setor de vendas, vendeu assim, passou 6 meses. E o treinamento que ele fez e o próprio tempo que ele vai passar na empresa vai gerar competência para ele. Mas ele tem que ter comprovação, entendeu? Então, e reter informação documentada. Cuidado com isso aqui. Totalmente aqui no RH. Conscientização. Essa, gente, é a parte mais complexa. Você tem que procurar o quê? A conscientização das pessoas. Olha que dificuldade. Da política da qualidade, dos objetivos da qualidade. Saber se as pessoas... Conversar. Naquele começo que eu falei de conversar com as pessoas para saber da política, converse sobre os objetivos. O que é que você entende dos objetivos? O que é que você entende como... O que é que seu trabalho pode causar nos objetivos da qualidade? A pessoa falar alguma coisa, né? Da contribuição para a eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo os benefícios de desempenho melhorado. Mas cada um vai falar o que cada função daquela tem a ver com o sistema da qualidade, tem a ver com o fato dele, né? Das implicações de não estar conforme com o requisito do sistema da qualidade. Por exemplo, o operador está lá, perguntar, e se você fizer uma peça errada aqui, o que é que você acha que vai acontecer para o sistema? Ah, vai gerar sucata, vai gerar uma baixa no objetivo da qualidade, eu vou gerar um atraso, posso gerar um atraso para entregar ao cliente, vai... Isso que você tem que enxergar se as pessoas estão conscientes disso, tá? Você tem consciência disso aqui. Comunicação, se como a empresa comunicou. Se você gera consciência aqui, é porque está tendo alguma comunicação, né? A coisa é, se não tem consciência, não é porque não tem comunicação, a comunicação pode estar havendo. Você pode ver que tem vários cartazes, várias formas de comunicar, mas as pessoas não conseguem conscientizar. Aí vai ser uma coisa ou outra. Aí tua não conformidade cai na consciência e não cai na comunicação. Então comunicação é ver como é que a empresa se comunica internamente, externamente, como é que ela comunica, sobre o que comunica, quando comunica, com quem se comunica, como comunicar, quem comunica, tudo isso você verifica no 7.4, você vai verificar na parte de comunicação da empresa. Comunicação externa, banners externos, painéis dentro da empresa, é o site, é a conversa dos vendedores, compra, como é que essa comunicação está? Gente, essa comunicação não está em um setor só não, está em todo lugar. Está em todo lugar. Mas a gente chega lá, pergunta a pessoa e você não vê nada na empresa da política da qualidade, você não vê, só vê no site. Mas dentro da empresa você não vê nenhuma explanação da política. Então quer dizer que
a comunicação está com uma falha. Ou uma melhoria, mas quando você vê a conscientização da política, ninguém sabe falar nada, nem sabe se existe a política. Opa, então está faltando a comunicação realmente. A comunicação está falha. Eu estou falando um bocado, né? Mas vocês voltam a fita aí, vê de novo, anota tudo isso que eu estou falando, que é o que vocês vão procurar nesses itens. Informação documentada, gente, 7.5, é como a empresa está tomando conta dos seus documentos, seus procedimentos, seus registros, né? Você vai verificar. Porque e muita informação tem que manter, né? 3, né? Objetivos, escopo e a política tem que ter mantida. O resto é que a empresa cria, mas se a empresa criou procedimentos, os procedimentos têm que ser mantidos. Aí você vai ver o quê? Revisão, aprovação, verificar se a revisão está de acordo com o documento que estão sendo usado, verificar se tem algum documento que não está sendo controlado, está dentro da empresa lá, impresso, mas não está controlado. Se algum documento vem impresso, ele tem que ter um controle, né? Tem que ter um controle. Como é que a empresa cria os documentos, identifica, como é que tem identificação, como é que as pessoas, o criando e atualizando, como é que ela atualiza, como é que ela cria, né? O controle da informação. A informação documentada requerida pelo sistema de gestão da qualidade e por essa norma deve ser controlada. Então eu controlo. Como é que eu controlo a revisão? Como é que eu sei que está na revisão certa? A empresa tem como é que se diz? Um Excel lá, uma planilha Excel, ou então a empresa tem um DocNix da vida, tem um gestor eletrônico. É muito bom, porque não tem erro, né? Eu trabalhei em empresa que tinha gestor eletrônico. Para falhar é difícil, porque toda vez que se altera um documento, antes de alterar tinha que passar por aprovações e cada vez que um alterava, já ia um e-mail para uma pessoa, já estava a cobrança, já estava lá mostrando que tem a cobrança que tinha que verificar. Então você verificava que entrava no sistema que dava aprovação, já ia para o outro. Então, até no final, que o final aprovava, então o documento estava sempre eletrônico, disponível para todo mundo, né? E existia, claro, os documentos que tinha que ser impressos, mas tinha um controle. Em algum lugar tinha dizendo, esse documento tem 7 cópias dele em tal local, datado na revisão tal. Porque depois que você muda a revisão, você tem que verificar quando é que ele muda a revisão, como é que ele faz para reter todos os documentos. Então você tem que olhar se os documentos que estão na empresa, dentro dos setores, lá na produção, como é que está a revisão, você pode anotar, como auditor anota revisão documental, revisão documental, revisão documental. Aí chega lá para quem controla o documento e faz, eu queria saber qual é a última revisão que tem esse documento. Aí ele vai mostrar um mapão dele que ele controla e se não bater, vai existir ou não conformidade. Se bater, já é uma prova, né, uma evidência objetiva que o sistema está conforme, tá? Gente, tem que ver a distribuição, acesso, isso aqui é importante, gente. Recuperação, como é que eu recupero o produto, como é que eu uso. O acesso, se todos têm acesso a essa documentação, claro, as documentações pertinentes para cada um, tá? Como é que é armazenado, preservado. O controle de alterações, por exemplo, controle de versão, retenção de exposição, tudo isso tem que verificar. 7.5.3.2. Imagine que a pessoa não tem acesso, você procura estar conversando com alguém, auditando e faz. Se você fosse esse formulário, como é que você tem acesso ao formulário? Eu tenho acesso não, eu tenho que pedir a fulano, ciclano, beltrano. Opa, por que você não tem acesso? Aí você procura saber por que ele não tem acesso. Mas o acesso dele é direto com uma pessoa? Não, eu tenho acesso, mas eu sempre peço a fulano e o fulano sempre imprime para mim. O acesso é ele. Tá, então você tem acesso, tá? Então cuidado com esse negócio de acesso, não é que ele tem que ter acesso à eletrônica. Porque às vezes tem gente dentro da empresa que não sabe usar computador. E o sistema está dentro do computador. Mas tem os líderes, os supervisores, que podem imprimir os formulários se ele tiver necessidade. Então, quando ele precisa do formulário, ele vai para o líder e faz, preciso do formulário. O líder imprime e entrega para ele. Aí ele tem acesso ao formulário. Porque ele precisa usar no processo dele e ele tem esse acesso. Mas ele não vai entrar no computador. Então cuidado, gente. O acesso não é com senha. Tá? O acesso não é somente com senha. Pode ser com papel, com tudo, tá? Cuidado. Aqui você vai verificar isso. É o controle da informação documentada, tá, gente? Operação. Aí vem a parte toda de operacional
de como o seu sistema é montado, ordem de serviço, como é que você produz, quais são os documentos que você... Aí você vai verificar o quê? Primeiro, pegar procedimentos dele. Ah, não tem um procedimento, mas como é que você faz dentro do seu sistema? Assim, 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 assim. Ah, então você vai seguindo cada passo, se os passos estão realmente linkados. Se os critérios para fazer o produto estão definidos, aí você vai verificar isso, critérios. Como é que eu faço meu produto? Então, tem um padrão de serviço. Opa, aqui está dizendo, ó, tudo como ele fabrica. Opa. Tem uma instrução de trabalho, verificar por instrução de trabalho, por padrão de serviço, por procedimentos, por documentos que determinam algo para a pessoa trabalhar, algo que converse com ele, que ele consiga verificar. Então, toda essa parte você vai verificar no planejamento. Como é que ele planeja, implementa controle de processo, determinar os recursos necessários, como é que ele determina os recursos necessários. Aqui também você pode verificar como é que ele gerencia a infraestrutura da empresa, como é que ele checa a infraestrutura. Nessa infraestrutura pode estar dizendo os recursos necessários. Também isso aqui você verifica naquele painel que eu dei a você do processo. Tá lembrado lá que tem recursos, entradas, recursos necessários para poder fazer a atividade? Ali também se vê muito isso. Você pode acessar ali, solicitar se eles têm esses processos lá também. Tá? É onde você vai ver o planejamento. Como é que ele planeja uma ordem de serviço, como é que ele planeja fazer um serviço, como é que ele envia essa comunicação para quem vai executar o serviço. Essa parte vocês têm que enxergar aí nesse 8.1, planejar. Requisito para produtos e serviços, comunicação com o cliente, como é que você comunica com o cliente, né? Prover informação relativa a produtos e serviços, como é que o cliente comunica com você, demonstrar essa parte. Aí, por exemplo, vai caber uma análise crítica de vendas. Como é que o cliente manda a informação, como é que você analisa, né? Como é que você vende para ele. Você vai procurar no 8.2 aqui, como é que é feito isso, né? Ó, prover informação relativa a produto e serviço, lidar com consultas, contratos ou pedidos, incluindo mudanças. Quando o cliente muda alguma coisa, como é que você faz gestão? Ah, também tem gestão de mudança de cliente. Procura ver essa parte, incluindo mudanças. Obter retroalimentação do cliente relativa a produto e serviço. Aí você vai incluindo reclamação do cliente. Aqui é mais para o lado da pesquisa de satisfação de cliente. Isso é interessante. Lidar ou controlar a propriedade do cliente. Ah, você tem um desenho do cliente que está com você. Como você salvaguarda esse desenho? Isso é um know-how do cliente, né? Ou uma máquina vem para você fazer um serviço na sua empresa. Essa máquina é do cliente. Você vai fazer um serviço, trocar umas peças, uma coisa ou outra, tá? Por exemplo, uma empresa, uma concessionária. Eu deixo meu carro lá para ela fazer a vistoria. Esse meu carro, quando está lá, é uma propriedade minha que está dentro da concessionária. E se ela tem ISO 9001, ela tem que me demonstrar como é que você salvaguarda os carros que chegam aqui, dos clientes. Aí não, fica aqui no quintal, aqui levando sol e chuva aqui no meio dos matos, jogado. Não, não é assim, né? Como você trata, você tem que verificar isso. Estabelecer requisitos específicos para ações de contingência quando pertinente. Contingência, gente, é quando dá algum problema. O que é que eu vou fazer para conter esse meu problema? Se eu estou mandando algo de errado para o cliente que eu estou fabricando, se eu acho esse problema, o que é que eu faço para conter? Então, toda a parte de requisitos é como fabrica o produto, como se faz o serviço, como está requisitado. Aí, determinação de requisitos relativos ao produto e serviço, também é a mesma coisa, né? Continua. No 8.2.1, também 8.2.2 são muito parecidos. Aí é qualquer requisito. Aqui entra até requisitos estatutários, regulamentares aplicáveis, aqueles que consideram necessários pela organização. Né? Então, por exemplo, empresas que fabricam produtos alimentícios tem muitas leis, né, e muitas normas para fabricar produto alimentício. Então tem que ter cuidado com esses produtos alimentícios, tá, gente? 8.2.3, análise crítica de requisitos relativos ao produto e serviço. Aqui vem a análise, como você pega toda essa parte que vier lá atrás e traz para você vender. Como é que eu vendo? Porque eu vendo, para quem eu vendo, eu analiso se eu vou entregar na data certa, se eu vou entregar no prazo certo, se eu tenho capacidade para entregar a qualidade que ele está me pedindo, se eu tenho capacidade de entregar a quantidade que ele está me pedindo, no prazo que ele está pedindo.
Então toda essa parte você vê como a empresa está fazendo análise crítica do produto e do serviço, tá? Quando ele vende ou repassa um serviço. É nessa parte do 8.2.3.1. Vocês já conhecem, vão ler essa parte toda aqui também. A 8.3, a organização deve reter informação documentada como aplicável. Quer dizer, como é que eu faço a minha análise? Eu tenho que guardar para reter que eu faça a análise. Tá? Os resultados da análise crítica e quaisquer novos requisitos para os produtos e serviços. Quando eu mudo algum requisito novo, ou crio um produto novo de serviço, eu tenho que salvaguardar essa parte, tá? Quando eu vendo, quando eu faço o serviço, tá? É isso aí. Mudança nos requisitos para produto e serviço. Aqui é mudança diretamente no cliente. Quando o cliente muda teu produto ou teu serviço, como você faz gestão? Então tem dois tipos de mudanças, gente. Tem as mudanças no sistema, quando você faz uma mudança geral no teu sistema, e tem essa específica do cliente. Quando o cliente muda ou quer fazer alguma mudança, como você faz a gestão? Então tem que ter, a empresa tem que demonstrar como ela faz a gestão dessa mudança, né? Porque isso pode dar maior bronca, gente. O cliente muda um produto, aí o engenheiro está escutando, muda lá no desenho, mas não desce com desenho ou com informação de mudança. Ou então vendas recebe essa mudança. Ó, tem que trocar tudo, não quero mais que pinte amarelo, quero que pinte verde. Aí vendas recebe essa mudança e não segue para baixo, descer para saber por que se eu mudar vai dar problema, se eu mudar vai alterar o prazo, quantas peças já tem pintada com a outra cor que ela pediu, o que é que pode acontecer, vai aumentar o custo, essa cor é mais cara, não é mais cara, eu posso fazer sem nenhum ônus para o cliente. Então, essa visão tem que ter dentro da mudança dos requisitos, tá? Se o cliente mudar. Gente, 8.3 é exclusivo para quem faz projeto. Então, toda essa parte de análise de vendas está lá, você tem que também analisar projeto. Quando você vai fazer um projeto, você tem que ter toda essa análise também. Então, esse 8.3, que vai aqui 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, eita, até 8.3.6 é só projeto. Então, se a empresa não faz projeto, esse 8.3 está fora. Mas se a empresa faz projeto, então ela tem que mostrar como é que ela planeja o projeto e desenvolvimento, natureza, duração, os estágios do processo requerido, como é que ele faz cada estágio, a atividade de verificação e validação de projeto, como é que ele valida, como é que ele verifica o projeto, né? Então isso aqui, gente, se você for lá no... Tem até um formulário que tem o desenvolvimento de um projeto, né? Você pode ver lá que ele tem os passo a passo. Lá no curso lá de implantação tem um formuláriozinho que segue todo esse passo a passo, que é interessante. Então você tem que verificar como a empresa trabalha, os recursos internos e externos que a empresa está tendo, necessidade de controlar a interface entre pessoas envolvidas no processo de projeto. Então, dependendo da magnitude do projeto, como é que ele faz isso? Tem projetos e tem projetos. Imagina um projeto de uma hidrelétrica, quantas pessoas estão envolvidas. Então, qual é essa interface que está sendo conversada? Né? Então, a necessidade de envolvimento de clientes, se o cliente está sendo envolvido no teu projeto. Então, toda essa parte aqui você tem que verificar isso. Então, primeiro, entrada de projeto. Quais são as entradas? Será que está sendo registradas as entradas? Será que as entradas tem propósito com realmente o que você está fabricando ou produzindo como serviço? Então, as entradas de projeto tem que verificar se existe. Tem que verificar os controles de projeto. Como é que você controla? O resultado alcançado, análise crítica de como você está mudando esse projeto ou como está fazendo esse projeto. Então, toda essa parte tem que vir nos controles de projeto. Né? Depois, a saída, o que é que sai desse projeto? Aí sai um desenho, sai um protótipo, mas tudo tem que ter acompanhamento. Como é que você monitora? Inclua, referencie requisito de monitoramento e medição. Como você mede? Como você monitora? Olha, gente, sempre como apropriado, tá? Então é a empresa que define como apropriado e define os critérios de aceitação junto com o cliente. Será que o cliente aceitou isso aí? Tem alguma aprovação do cliente? Tá? E mudanças de projeto. Se houver alguma mudança, como é que é feita a gestão de mudança do projeto? Tá, gente? Então, entrou umas 3 gestões de mudança. A gestão de mudança do sistema,
A gestão de mudança de cliente e a gestão de mudança de projeto, que é do cliente, tá, gente? Mas é projeto separadamente, tá? Então, 3 tipos de gestão de mudança que a empresa tem que demonstrar, se ela faz tudo isso, tá? Se ela faz todos os itens. Então, na mudança tem que ver, ó, as mudanças de projeto de desenvolvimento, os resultados da análise crítica, tem que ter uma análise da mudança. E o resultado, o que é que está tendo aqui da mudança? Né? Quem autorizou a mudança? E as ações tomadas para prevenir impactos adversos. Praticamente aquela questão da mudança, né? Qual foi a mudança? Qual foi a análise da mudança? Quem autorizou a mudança? E se tem alguma ação para prevenir algum impacto. Tá? Aí depois de parte para o 8.4, controle de processo. Como você controla os processos, produtos e serviços providos externamente. Aí vem a parte de fornecedores, gente. Toda a parte de fornecedores, como você controla tudo que você compra fora. Aprovação de fornecedor, avaliação de fornecedores, tá? Essa parte toda aí, vocês vão ter que demonstrar, a empresa tem que demonstrar como faz. A extensão de controle, o tipo de controle, né? Toda essa parte aqui tem que ter. Então, a parte aqui é fornecedores. Como você compra um serviço fora, como você aprova o serviço fora, como você comunica o serviço fora, como você registra o serviço que está sendo feito fora, como você avalia, como você aprova um fornecedor, como você avalia um fornecedor, tá? Tudo isso tem que ser visto nessa parte. A informação para provedores externos, tá no 8. Como você manda a informação para o provedor externo? Como você manda a informação para o fornecedor? É visto, você tem que verificar lá na auditoria como é que eles fazem isso, tá? E a parte de 8.5 é toda produção e provisão de serviço. Controle de produção e de produção de serviço. Como é que é controlada toda a tua produção? Né? Como é que é a condição, como eu controlo essa condição? O que é que eu aplico nela? A disponibilidade de informação documentada que defina as características dos produtos a serem produzidos. Isso aí está quase parecido lá com o outro que a gente falou lá em cima, né? Padrão de serviço, instrução de trabalho, documentos para poder, normas que as pessoas precisam para poder executar as tarefas, né? E controlar as tarefas sendo feitas, né? Então tudo isso você vai ver isso aqui, ó. O uso de infraestrutura e ambiente adequado para a operação dos processos, a designação de pessoas competentes, incluindo qualquer qualificação requerida. Então verificar se as pessoas estão competentes para fazer aquilo, que está lá em competência também. Então aqui você vai verificar como se faz o controle do serviço. Você vai procurar registros, identificações, monitoramento, capacitação das pessoas, controles, carta de controle pode estar nesse e-mail, registro manual, registro eletrônico, tudo isso você vai ver como controla, né? Identificação e rastreabilidade, já falamos sobre isso, mas aqui 8.5.2 fala especificamente como identifica os produtos, como identifica as matérias-primas, como identifica os processos, como é que eu rastreio o meu processo, o que está ligado ao que. Por exemplo, um desenho se soltou de um OS, esse desenho, como é que eu sei que esse desenho é dessa OS? Como é que eu sei que essa peça é dessa OS, desse produto, desse serviço? Tem que ter alguma comunicação entre elas. Então você vai procurar por isso, identificação e rastreabilidade. Propriedade pertencente a cliente ou provedor externo também, essa parte a gente já falou, né? Mas chega no 8.5.3. A organização deve tomar cuidado com a própria pertencente a cliente ou provedores externos, enquanto estiver sob o controle da organização ou sendo usada pela organização. Então aqui é especificamente de cuidado. Então aqui você vai ver a salvaguarda desses produtos do cliente e de provedor externo. Como está sendo feita a salvaguarda? A preservação também, né? E verificar se a atividade pós-entrega, será que a empresa está tendo alguma garantia? Como é que a empresa demonstra essa garantia para os clientes que estão comprando seu serviço? Onde é que está escrito em algum lugar, está dito em algum lugar, né? Os requisitos estatutários que tem, quem vende produto sabe, né? Tem a garantia de 90 dias para produto não perecível, né? Mas as empresas às vezes dão um ano. Então quando você dá um ano, o que vale é um ano que você deu. No documento lá dos clientes, né, dos consumidores, né, tem 90 dias.
Porém, as empresas dão um ano, então é um ano. Não vai chegar lá e dizer, ah não, mas aí o documento dá somente 90 dias. Não, mas você está aqui dizendo para mim no seu documento que me vendeu, no seu orçamento aqui, no pedido, está aqui, um ano de garantia. Então, cuidado. As consequências desejáveis potenciais associadas com seus produtos e serviços. O que é que pode acontecer com um produto e serviço? Você está demonstrando para o cliente que pode acontecer alguma coisa assim, assim, assado? Pode ter algum problema com o produto, dessa forma, se for usado assim ou assado? Depende do produto que você vende e do serviço que você faz. A natureza, uso e o tempo de vida pretendido de seus produtos e serviços, garantia do produto, tempo de vida útil do produto, principalmente para quem vende produto alimentício, né? Tem que ter muito cuidado. Todo produto alimentício tem sua garantia lá, sua validade. Então isso você tem que dizer lá. Requisito do cliente, que o cliente deseja, e a retroalimentação do cliente, que é após pós-entrega. Às vezes você compra até um carro, a pessoa liga antes, depois, pô, o carro, como está seu carro, está sendo bem com o carro, está acontecendo alguma coisa, está precisando de alguma coisa, isso é uma atividade pós-venda. E se tiver alguma queixa do cidadão, você vai tomar ação, isso também é uma atividade pós-venda. Então você vai ver como você trata isso. Controle de mudanças. A organização deve estar criticamente e controlar mudança para a produção ou produção de serviço na extensão. Também aqui, gente, aí não é nem a mudança do cliente, é como você muda o teu processo. Se você mudar o teu processo, você tem que ter também controle da mudança. Aquelas mesmas análises que você faz para o teu processo. Como você libera os produtos? Faz laudo, você faz visual, você faz análise química, você faz análise destrutiva. Como é que você faz a evidência? Evidência de conformidade com os critérios de licitação, rastreabilidade das pessoas que autorizam a liberação. Aqui, gente, você vai verificar. A pessoa que está aprovando lá, ela tem competência? Tem autoridade para isso? Então, na liberação de produto, cuidado com isso. Essa liberação tem que estar lá. E isso, a informação documentada deve incluir isso. A informação documentada, gente, tem que guardar essa informação. Rastrear as pessoas que autorizam a liberação. Então, quem autoriza tem que ter autoridade determinada já. Entendeu? Aí, 8.7, controle de saída não conforme. Como é que as peças saem não conforme? O que é que acontece? Se dá algum produto não conforme, o que é que você faz? Aí você vai verificar. Será que a empresa tem identificação de produto não conforme? Será que a empresa tem uma área de produto não conforme? Será que a empresa tem como segregar, como conter? Como é que informa o cliente se ele enxergou uma bronca aqui, mas já está a caminho do cliente uma parte de um lote, né? Por exemplo, eu tenho um produto com um problema, mas eu sei que não vai chegar a dar problema para o cliente. Será que, obtenção de autorização para aceitação sob concessão? Será que eu tenho esse trabalho de concessão? Como é que funciona esse trabalho de concessão? A empresa, o cliente está recebendo o problema e o cliente está aprovando para você mandar exatamente como ele está. Aí tem uma aprovação do cliente. Então toda essa parte é o controle de produto que você faz com algum problema. Se tem algum problema, tá? Você vai enxergar aqui. E a organização deve reter informação documentada que descreva a não conformidade, descreva as ações tomadas, descreva as concessões obtidas, tá, gente? Se tiver algum problema, você tem que ter uma relação, uma informação documentada sobre tudo que você fez. O problema, a ação que tomou, as ações que foram feitas, a concessão obtida se teve, né? Quem autorizou, quem indicou. Identifique a autoridade que decide a ação, tá, gente? No 8.7.2. Então chegamos no 9, a avaliação de desempenho. Aqui, gente, a gente está falando de todo o teu sistema. Monitoramento, medição, análise e avaliação do teu sistema, tá? Como tu mede, aqueles objetivos da qualidade praticamente é o foco do teu sistema. Os objetivos é teu monitoramento. Como tu monitora ele, como é que você mede ele, como é que analisa. Você tem que verificar como a empresa faz isso. A empresa vai ver a satisfação do cliente, verifica se a empresa fez a pesquisa do cliente. Mas não é só fez a pesquisa, descobriu o problema, está tomando ação, entendeu? Essa parte tem que ser feita também. Análise e avaliação, deve analisar e avaliar dados e informações apropriadas provenientes de monitoramento e medição, tá vendo? Quando eu falo de monitoramento e medição, aqui ela fala que você tem que fazer análise e avaliação. Não só fazer a pesquisa, não é só ter o número do indicador.
avaliar, mostrar como você está fazendo, está tomando ação, avaliou, tá? Então, toda essa parte de avaliação é muita coisa, conformidade de produto e serviço, grau de satisfação do cliente, o desempenho e eficácia do sistema de gestão da qualidade, que você vai ver realmente nos seus objetivos, como é que ele está funcionando, e também nas auditorias, a quantidade de não conformidade que vai tendo. Então você tem que verificar isso. Se o planejamento foi implementado, os seus padrões, os seus planos de ação estão sendo implementados e está tendo eficácia. A eficácia das ações tomadas para abordar risco e oportunidade, lá no teu mapão de risco e oportunidade, as ações que tomou, está fazendo eficácia? Foram eficazes? O desempenho de provedores externos, verificar se os fornecedores, como está os fornecedores. Então, essa análise é tudo isso aqui para analisar. Tá? Aí a auditoria interna, aí já vem o 9.2, auditoria interna, que é isso que vamos começar a fazer. Então a organização deve conduzir auditoриas internas a intervalo planejado. Então você tem que ter um planejamento das suas auditorias. Aí mais pelo menos dentro de um ano, se é mensal, se é anual. Está implementado e mantido eficazmente. Está tendo sempre feito. Né? Aqui tem toda a parte de auditoria, como a gente viu lá na frente, né? Como fazer todo aquele planejamento que a gente viu passo a passo. Então vocês vão enxergar nas aulas anteriores. Mas existe um item para saber se a empresa está fazendo auditoria, planejando e se a auditoria está sendo eficaz. Aí vem o 9.3, análise crítica pela direção. Gente, aqui é final do ano ou começo do ano, pega todos os documentos, objetivos, auditoria interna, auditoria externa, toda a parte de documentação, de vendas, análise crítica, pesquisa de satisfação do cliente, pesquisa de colaboradores, tudo junto para poder discutirem, conversarem e fazer a análise geral. E ter uma saída, a entrada. Vai ter as entradas de análise crítica pela direção. O que é que vai entrar? Tudo isso que eu falei para vocês. Todos esses documentos são objetivos, pesquisa de satisfação do cliente, pesquisa de colaboradores, reclamação interna, reclamação externa, devolução de produto, sucata, retrabalho, serviço mal executado, prazo de entrega, absenteísmo da empresa, vem a parte de segurança de acidente, tudo que é informação que tem da empresa, para você começar a entrar para análise e depois ter saídas, ações tomadas, oportunidade para melhorar, algum risco novo que apareceu quando você começou a fazer essa análise. Tá? Vai ter que ter, a organização deve reter informação documentada. Então vou ter que ter uma documentação como evidência dos resultados de análise crítica pela direção. O que é que saiu dessa análise? Um plano de ação, né, gente? É o que vai sair. Tem que ter esse plano de ação, a saída, a análise, as consequências lá e o que fazer para o próximo ano. Vamos fazer para o próximo ano tal coisa assim, para tentar melhorar isso aqui, tentar explorar essa melhoria aqui para a gente, essa oportunidade que a gente tem, ou mitigar esse risco novo que apareceu aí. E agora vem o item 10, melhoria. O que é que você vai verificar nisso, auditor? Você vai verificar se a empresa está fazendo melhorias. Aonde? Em tudo, qualquer lugar que ela está fazendo melhoria. Como depende muito do tamanho da empresa, né? Depende do tamanho da melhoria, da magnitude da empresa. Às vezes a empresa melhorou em consertar o galpão, ajustou o piso, melhorou o banheiro dos funcionários, comprou uma máquina nova. Você está vendo que a infraestrutura está melhorando. Está se mantendo, mas está melhorando. Depende da magnitude da empresa, gente. Se melhorou um produto que ele tem novo, um produto que eu tenho novo, agora eu melhorei, ele ganhou um prazo de validade maior, entendeu? Eu corrigi meus defeitos, eu fiz meus planos de ação, né? De tudo que aconteceu no passado. Você vai verificar isso, né? Se a empresa está realmente melhorando. Os objetivos estão subindo, alguns podem estar subindo, um pode estar caindo, no geral você vê que tem uma melhora. Então verifica isso, os objetivos lá, os indicadores, é um ponto primordial para verificar a melhoria. Gente, 10.2, não conformidade de ação corretiva, então tudo. E não conformidade, gente, não é só aquela sucata, nem reclamação de cliente, você pode ter não conformidade com um indicador que não atingiu a meta. Aí você tem que procurar saber se a empresa está tomando alguma ação para aquilo.
uma não conformidade do cliente que reclamou, uma não conformidade que devolveram peça, ou uma não conformidade internamente, uma máquina que foi quebrada, ou peças feitas como sucata, né? Então você vai verificar quais são as ações que estão sendo feitas. E também isso tem que ser retido, essa informação, tá? A informação das ações, do problema, da análise da causa e das ações que foram feitas, principalmente da eficácia, como é que ele controla a eficácia, tem que verificar como é que ele está controlando essa eficácia, se realmente as ações que foram feitas foram eficazes. É tudo nesse 10.2, tá? Essa parte aqui. E melhoria contínua, que praticamente é o 10, é verificar como está tendo essa melhoria contínua na empresa. A organização deve melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão da qualidade. A organização deve considerar os resultados de análise e avaliação e as saídas da análise crítica, pela direção, para determinar se existem necessidades ou oportunidades. Então, gente, quando você faz lá a tua análise crítica e você começa a tomar plano de ação para melhorar, você já está demonstrando a melhoria contínua. Já está praticamente demonstrando, né? Você vai ver as ações, já comprar máquina nova, fazer um piso, mudar não sei o que, ligar ar-condicionado, contratar pessoal, capacitar pessoal, treinar. Ali você está tentando, vai fazendo, tentando, não, você está fazendo a empresa crescer. E você junta a análise crítica e vê os objetivos crescendo também, está demonstrando que está havendo um comprometimento da alta direção com a melhoria contínua. Gente, aqui é alta direção, tá? 10.3 melhoria contínua. E aí acaba, né, que é mais estrutura terminológica da norma e para. Então, gente, a gente fez esse review aí. Qualquer dúvida ou precisar esclarecimento sobre tal item, ó, fiz assim, esse item aqui eu estou enxergando isso, seu Luiz, professor tal, é assim, tá certo? A gente vai discutir, gente, vamos fazer com essa norma aqui e aquele grupo lá, de auditor lá do Instagram, a gente cresça, porque vai ser aprendizado para nós mesmos. Como determinar uma não conformidade, não precisa dizer a fonte, nem a empresa, né? Mas vamos fazer isso, porque vai ficar bom para todo mundo. Então, gente, essa aula foi grande, não foi? Mas tudo bem, acabou. Você pode até não ter assistido a aula completa. Vai e faz um pedaço numa parte, faz outra parte, mas é interessante. Lê de novo, vê de novo, vocês sabem aí. Gente, a próxima aula agora, gente, é os exercícios. Todos os exercícios que a gente vai ter 5 pacotes de exercícios. Que vai fixar bastante tudo que a gente viu para trás aí, tá? Então eu vou na próxima aula mostrar como vai ser feito esse exercício e depois vai ter uma aula para cada exercício, uma aula feita. Mas vocês têm que primeiro fazer o exercício, fazer realmente, quebrar a cabeça, fazer o exercício, para entender. Aí depois vocês vão na aula e verificar como vocês fizeram e o que eu fiz lá. E qualquer dúvida que tiver de novo no Instagram, a gente mete o pau. Gente, essa foi grande, mas acabou. Até a próxima aula que vai ser como é que vai ser feito esse exercício de fixação, tá? Que é a aula 9. Um beijão e um abração, gente. Valeu!